Eu lembro que quando começou a pandemia, um grande profeta, o Rafael Conrado, me ligou e falou assim, Aquino, eu tenho uma palavra de Deus para você. Você precisa, no ano de 2020, decidir com quem você vai caminhar. Porque com quem você decidir caminhar vai ser o que vai mudar o seu destino nos próximos 10 anos. Uau. 2020 foi o ano da visão, a gente falou sobre isso, né? Só que o século, na verdade, começou em 2021. Sim. Né? Então 2020 para mim foi uma preparação, um alinhamento de visão para que a gente fosse começar a viver em 2021. Então nesse começo de ano eu e minha esposa nunca estivemos tão afiados entre nós, entre a nossa igreja, entre o nosso destino em Jesus, o que Ele nos chamou para fazer, e por conta disso eu nunca disse tanto não como hoje em dia. E eu entendi o poder de dizer não. Uau. Eu entendi que, na verdade, o que fez aquelas virgens serem sábias foi que elas disseram não. Simples assim. Então, nem toda porta aberta cristã, gospel, do reino, é uma porta aberta por Deus. Sim. E esse é a maior confusão da nossa geração. A gente escutou de diversos pregadores e coaches que... E nada contra, acho que muitas coisas são pertinentes, mas a gente escutou que... Cara, onde abrir uma porta você tem que ir, porque você vai prosperar. Mas nem todas as portas abertas foram abertas por Deus. Quando eu olho para a vida de Paulo, Jesus comissionou os discípulos, Jesus comissionou Paulo, e eles foram comissionados para ir por todo mundo pregando o evangelho e fazendo discípulos. Ou seja, toda a terra era deles para eles pregarem o evangelho. E Paulo tinha o grande desejo de ir para Roma, né? Desde o começo, ali era o lugar que queimava o coração dele, e ele sentia que era hora para ir, mas de repente ele teve um sonho, onde um homem aparecia para ele e falava, não, você vai para a Grécia primeiro. Então, mas calma aí, Jesus não me comissionou para ir por toda a terra? Sim. Então eu posso ir para Roma? Sim, mas ainda não é o tempo. Então eu acho que a gente precisa entender um pouco, né? Eu sempre falo que as coisas de Deus, a gente tem que fazer a coisa certa, do jeito certo, no tempo certo. Sim. Então não adianta eu fazer a coisa certa do jeito certo se eu fiz no tempo errado. Ou não adianta eu fazer no tempo certo sendo que eu fiz a coisa errada ou do jeito errado. Então a gente precisa cumprir esses 3 pés aí de um tripé. E a galera esbarra muito nisso, né? Agora a gente está com a mentoria do Desascope, trabalhando com líderes e tal. E eu percebo que é sempre uma das maiores crises. Eu entendi isso de Deus, tenho clareza nesse chamado, nessa vocação, nisso que Deus está falando, mas a minha liderança não me compreende. Sim. Mas eu não tenho espaço, mais e tal. E aí as pessoas sempre esbarram nesse quando, né? Porque não significa que se Deus te falou algo que é agora, né? Então, esse momento do esperar, né? Eu vi uma vez o Subirá ministrando sobre a espera, né? E ele mostra Moisés, né? Quando você lê Êxodo, você tem assim uma clareza de que Moisés entendeu que ele era o libertador. Ele sacou. E aí ele vai e tenta fazer no braço. Sim. Quando ele mata um egípcio. Ah, entendi, sou libertador. Então já vou começar já essa libertação. Sim. E tal. E vai no braço. E é louco como ele adia 30 Sim. anos a promessa de Deus. Sim. A profecia era 400, ele sai em 430. Porque alguém tenta fazer no braço, né? Então esse quando de Deus é algo tão importante pra gente discernir, né? Sim. E assim, por experiência minha, a gente não forçar as coisas. Por exemplo, eu tinha clareza do meu chamado, assim. Sim. Mas, cara, nunca forcei a barra. Nunca, tipo assim, deixa eu pregar. Dá uma oportunidade, tal. Porque eu morria de medo disso. Tipo, se Deus chamou, Ele chamou. Sim. Né? Então, eu creio que se você tem um chamado de Deus, você ouviu algo de Deus, cara, aguarda. Exatamente. Entendeu? As coisas vão acontecer. Aí, de repente, a minha tia que liderava junto com meu tio a igreja, falou, vai lá, fala na segunda-feira. Aí é a hora de eu falar sim. Por quê? Porque Deus tinha me falado e alguém me chamou. Não, claro. E aí vai. E tal. E aí, deixei. Aí daqui a pouco, faz isso. Faz aquilo. Aí um convite pra isso. Aí as coisas vão acontecendo. Aí você sabe, cara, Deus te chamando. Sim. Então, cara, discernir esse quando é essencial. Eu tava outro dia meditando lá em Mateus, quando os irmãos de Jesus vêm até ele, e ele começa, já os irmãos já sabem que ele é, cara, você precisa já
É o seu tempo, você precisa ir, todo mundo vai te ouvir, você vai ficar famoso. Eles falam exatamente isso. Se alguém quer ficar famoso... Exato. Então, cara, é o seu tempo, vai lá e cara, como Jesus soube dizer não, saber que não era o tempo ali dele se revelar como Messias ainda. Mas esse é o ponto, né? A cultura desse século diz o contrário pra gente em todos os níveis, né? Seja na TV, seja no jornal, seja num blog, seja num podcast, né? A maioria vai falar, não, cara, se chegou a hora, se é a sua hora de brilhar, vai lá, vai com tudo. Não perde as oportunidades. Exato. E o Conrado sempre falou pra mim algo que eu carrego pra minha vida toda. Sempre que você quiser aparecer, se esconda. Sempre que você quiser se esconder, apareça. Uau.